Para onde vamos quando morremos? Essa é uma pergunta que intriga a humanidade desde sempre. Desde crianças, nos perguntamos sobre o mistério da morte. O que acontece quando damos nosso último suspiro? Será que deixamos de existir ou nossa consciência continua de alguma forma? Essa dúvida não é só sua. Ao longo da história, filósofos, cientistas e líderes religiosos têm se dedicado a refletir sobre esse tema. E não é à toa. O que acreditamos sobre a morte impacta profundamente o significado que damos à vida. Pense bem, se acreditamos que tudo acaba com a morte, nossa visão sobre a vida muda completamente. Por outro lado, se cremos que existe algo além, que nossas ações têm consequências eternas, isso transforma nossas prioridades e escolhas. É por isso que essa questão é tão fascinante e importante. Ela nos faz refletir sobre o propósito da nossa existência e o que realmente importa. Mas não se preocupe, esta reflexão não vai se limitar à filosofia. Vamos nos aprofundar no que a Bíblia ensina sobre a vida após a morte, desvendando mitos, explorando passagens intrigantes e revelando verdades surpreendentes. Antes de abordar para onde vamos após a morte, precisamos entender um conceito básico: o que é a alma, segundo a Bíblia. Esse é um tema que gera debates, mas em Gênesis 2:7, lemos que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-o alma vivente. Isso é interpretado por muitos como Deus dando uma alma ao corpo físico. Jesus também destacou a importância da alma em Mateus 10:28, sugerindo que ela é imortal e pode existir separada do corpo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:8, menciona estar ausente do corpo e presente com o Senhor, indicando uma existência consciente após a morte. A maioria das tradições cristãs ensina que na morte o corpo volta ao pó, enquanto a alma continua existindo, aguardando a ressurreição final. Contudo, a imortalidade da alma é vista como um dom de Deus, não como algo inerente a nós. Outro tema importante é o estado dos mortos. A Bíblia sugere que a morte é um estado de inconsciência, como um sono profundo. Passagens como o Eclesiastes 9:5-6 e Salmo 146:4 indicam que os mortos não sabem coisa alguma. No Novo Testamento, Jesus frequentemente comparou a morte ao sono, como em João 11:11-14, ao falar da morte de Lázaro. No entanto, essa inconsciência não significa falta de esperança. Pelo contrário, a esperança cristã se fundamenta na ressurreição. Paulo descreve a ressurreição como uma transformação gloriosa, onde os corpos corruptíveis se tornam incorruptíveis. 1 Coríntios 15:42-44. Essa promessa vai além de apenas continuar vivendo. É uma renovação completa que culminará na criação de novos céus e nova terra. Apocalipse 21:1. A morte é temporária, um sono até o momento da ressurreição. Mas o que dizer das histórias sobre o céu e o inferno? Muitas imagens populares não refletem exatamente o que a Bíblia ensina. O céu não é apenas um local distante, mas a renovação da terra, onde Deus habitará com seu povo. Quanto ao inferno, palavras como Gina e Hades geralmente se referem à destruição final, não a um lugar de tormento eterno. Passagens como Apocalipse 20:14 sugerem que até a morte será destruída. Essa compreensão muda nossa perspectiva sobre a vida, o sofrimento e o propósito. Saber que há uma ressurreição e uma nova criação nos dá esperança e direção. Podemos enfrentar o luto com conforto, pois a separação é apenas temporária. Além disso, nossa missão como cristãos ganha um novo sentido. Não é apenas salvar almas, mas cuidar do mundo, promover justiça e amar o próximo. Assim, viver à luz da eternidade não é ignorar o presente, mas valorizar cada momento como uma oportunidade de fazer a diferença. Como embaixadores de Cristo, cada ato de bondade e amor é um reflexo do reino que está por vir.
Nossa esperança não está apenas no futuro, mas transforma o modo como vivemos hoje. Afinal, compreender o que acontece após a morte dá propósito e plenitude à vida enquanto ainda estamos aqui. Quando pensamos em para onde vamos quando morremos, à luz das Escrituras, a resposta nos conduz a uma compreensão mais ampla do plano de Deus para a humanidade. A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas uma transição em direção ao cumprimento das promessas de Deus, que culminam na ressurreição e no julgamento final. No Antigo Testamento, textos como Eclesiastes 12:7 afirmam que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Isso reflete a separação entre corpo e espírito na morte. No entanto, a Bíblia não nos deixa em um estado de incerteza ou temor sobre o futuro. A promessa da ressurreição está presente em toda a narrativa bíblica, sendo central na mensagem de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o ensino de Jesus sobre a morte e a ressurreição é claro. Em João 11:25-26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isso nos assegura que a morte não tem a palavra final para aqueles que confiam nele. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:13-18, explica que os mortos em Cristo serão ressuscitados quando Jesus voltar. Ele descreve um evento glorioso onde o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso indica que o destino dos que morrem em Cristo é estar com o Senhor após a ressurreição. Muitas passagens bíblicas sugerem que os mortos estão em um estado de sono, aguardando a ressurreição. Jesus usou essa metáfora ao falar sobre Lázaro em João 11 e 11:14. E Paulo também se refere aos mortos como aqueles que dormiram, em 1 Coríntios 15:51. Esse sono não implica sofrimento ou consciência, mas um descanso temporário até o retorno de Cristo. Por outro lado, algumas passagens, como a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16:19-31, parecem indicar um estado de consciência após a morte. É importante lembrar que essa história é uma parábola, com um propósito didático e não necessariamente uma descrição literal do estado pós-morte. Ela enfatiza a importância de viver em obediência a Deus enquanto estamos vivos, pois nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. A esperança cristã está ancorada na ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um dos textos mais profundos sobre esse tema. Paulo compara a ressurreição a uma semente que é plantada e brota em uma nova forma. O que é semeado é corruptível, mas o que é ressuscitado é incorruptível. 1 Coríntios 15:42. Ele descreve o corpo ressuscitado como glorioso, espiritual e imortal. Essa promessa não se limita à ressurreição individual. Em Romanos 8:18-23, Paulo explica que toda a criação aguarda ansiosamente a redenção. Deus não planeja apenas a restauração de seres humanos, mas de toda a criação. O resultado será novos céus e nova terra, como descrito em Apocalipse 21:1-4, onde Deus habitará com seu povo, e não haverá mais morte, tristeza ou dor. Após a ressurreição, a Bíblia ensina que haverá um julgamento final. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo afirma: porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse julgamento não é para a condenação daqueles que estão em Cristo, mas para revelar a justiça de Deus. Apocalipse 20:11-15 descreve o grande trono branco, onde os mortos serão julgados de acordo com seus feitos. No entanto, a salvação não é baseada em obras, mas na fé em Jesus Cristo, como ensina Efésios 2:8-9.
Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida receberão a vida eterna. O destino final dos salvos é habitar na nova criação de Deus. Em Apocalipse 21, 3, 4, lemos: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Já o inferno, descrito como o lago de fogo, em Apocalipse 20, 14 e 15, é entendido como a destruição final do mal. Essa é uma escolha consciente daqueles que rejeitam o amor e a oferta de salvação de Deus. Deus não deseja que ninguém se perca, mas respeita a liberdade de cada indivíduo, 2 Pedro 3,9. Entender o que a Bíblia ensina sobre a morte e a vida após a morte transforma nossa visão de vida. Se a morte é apenas um sono temporário e a ressurreição é uma promessa certa, isso muda nossas prioridades. Vivemos com propósito, sabendo que nossas ações têm valor eterno. Cada momento conta, pois é uma oportunidade de amar, servir e refletir a glória de Deus. Além disso, a esperança da ressurreição nos dá força para enfrentar o sofrimento e o luto. Sabemos que a separação é temporária e que um dia todas as lágrimas serão enxugadas. Finalmente, essa esperança nos motiva a compartilhar o Evangelho. Se há vida eterna e uma nova criação à nossa espera, como não desejar que todos experimentem essa alegria? Jesus nos chama a ser suas testemunhas, proclamando sua vitória sobre a morte e seu convite à vida eterna. Assim, ao vivermos à luz da eternidade, entendemos que a morte não é o fim, mas o início de um novo capítulo no grande plano de Deus. De acordo com as Escrituras, a morte é vista como uma transição temporária dentro do plano eterno de Deus. Enquanto a humanidade muitas vezes teme o desconhecido da morte, a Bíblia apresenta a morte como um sono para os crentes em Cristo, aguardando o momento glorioso da ressurreição. Jesus foi muito claro ao afirmar que aqueles que nele creem têm a garantia de vida eterna. Em João 5,24 ele diz: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Ele já passou da morte para a vida. Isso destaca que a morte física não é uma barreira para a continuidade da comunhão com Deus. A ressurreição é o evento central que unifica toda a história da redenção. Jesus, como o primogênito dos mortos, Colossenses 1,18, demonstrou em sua própria ressurreição o poder de Deus sobre a morte. Assim como ele ressuscitou, também ressuscitaremos. Em 1 Tessalonicenses 4:16, 17, Paulo descreve esse evento extraordinário, porque o Senhor mesmo descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Essa promessa não é apenas para o indivíduo, mas para toda a criação. Em Romanos 8:21-23, Paulo escreve que toda a criação será libertada da escravidão da corrupção e participará da gloriosa redenção. Isso reforça que Deus não está apenas restaurando indivíduos, mas também o cosmos, trazendo novos céus e nova terra. Isaías 65:17, Apocalipse 21:1. Chegamos ao final dessa jornada sobre para onde vamos quando morremos, mas as verdades que exploramos aqui não precisam ficar apenas como conhecimento. A Bíblia nos convida a viver com propósito, esperança e a certeza de que a morte não é o fim, mas um novo começo para aqueles que estão em Cristo. Essa mensagem transforma vidas, traz conforto nos momentos difíceis e nos motiva a sermos luz no mundo. Agora queremos ouvir você. O que mais te chamou a atenção nesta mensagem? Quais são as suas dúvidas ou reflexões sobre o que acontece após a morte? Escreva nos comentários, porque suas palavras podem edificar e encorajar outras pessoas. Se este conteúdo tocou o seu coração,
Não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares ou alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. Um simples gesto de compartilhar pode ser a ponte para alguém conhecer o amor de Deus. Não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a espalhar este conteúdo para mais pessoas e fortalecer essa comunidade que busca compreender e viver segundo a palavra de Deus. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Estamos aqui para continuar explorando as Escrituras juntos, crescendo na fé e na esperança. Obrigado por acompanhar até aqui. Que Deus abençoe você e sua família. E lembre-se, em Cristo temos a certeza de que a vida eterna nos aguarda. Até o próximo vídeo.